E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e hoje eu vim responder aí uma questão que naquela tag que eu respondi sobre meus hábitos de leitura, caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar o card aqui em cima com o vídeo para você dar uma conferida. Então lá eu disse que eu leio vários livros ao mesmo tempo. Até tudo bem, né? Ler 2 livros, ler 3 livros é meio que ok. Mas aí teve uma galera que foi lá no meu Scooby para conferir e realmente viram assim um número um pouco alto de livros que eu tenho lendo ao mesmo tempo, assim, que, enfim. E daí o pessoal começou a me perguntar como eu leio tanto livro ao mesmo tempo assim. Então hoje eu vim falar um pouquinho, dar algumas dicas, enfim, de como você vai conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo. Começar a dar essas dicas aqui, então só para deixar claro que isso daqui é uma dica de como ler mais de um livro ao mesmo tempo e não de como ler mais. Se de repente a sua intenção é ler mais, porque você acha que você lê pouco, você só lê um livro por mês e você acha isso muito pouco, tem um outro vídeo aqui no canal também que eu já fiz tem vários meses atrás, vou deixar aqui em cima também nos cards para você dar uma conferida, lá eu dou dicas para você ler mais. Então aqui a gente já parte do princípio que você já leu o número de livros que você gostaria de ler, você já tem aquela sua meta estipulada, você já tem o tempo necessário que você quer, que você gostaria de ter para ler. Então, tendo isso, você já lendo lá o que você gostaria de ler, como que você faz então para ler mais de um livro e não bagunçar tudo na sua cabeça? A primeira coisa que eu faço, e isso é um pouco meio que para organizar na minha cabeça ou na minha rotina, enfim, eu leio livros diferentes em diferentes horários do dia. Então, eu quero ler um livro, eu vou ler ele só na parte da manhã. Daí eu sei que quando eu tô indo para X lugar, quando eu tô esperando tal coisa, enfim, é aquele livro que vai estar comigo, aquele livro que vai estar na minha mochila e é ele que eu vou ler. Então, eu costumo fazer isso, deixar ele em diferentes horários. Um durante a tarde, enquanto eu tô trabalhando, dá aqueles 5 minutos lá, leio uma pagininha, volto, continuo, não sei o que. Então, é um outro livro que eu vou ter. Ou então, à noite, antes de dormir. Então, eu costumo separar, assim, por horário, ter um livro para cada horário do dia. Isso ajuda bastante, que às vezes você meio que ambientaliza mesmo. Então, de repente, de manhã tá um pouquinho mais silêncio, ou então de noite tá bem silêncio. Então, né, eu acho que isso ajuda um pouquinho mais a gente conseguir separar os livros. Outra coisa que eu faço também nesse sentido de separar é que eu não costumo ler vários livros físicos ou vários livros em book ao mesmo tempo. Eu dou uma alternada. Então, se eu tava lendo um que era e-book na parte da manhã, aí de tarde eu vou ler um que é físico, de noite outro e-book. Então, eu também tento variar os formatos também, a maneira como eu pego, porque isso vai me ajudar a separar, a dividir qual história, quais personagens de cada história quando eu for me lembrar dele. Pelo menos pra mim isso funciona bastante. Uma coisa que eu acho que é a unanimidade entre as pessoas que leem vários livros ao mesmo tempo é ler gêneros diferentes. Então eu não vou pegar um Harlan Coben, mais uma Agatha Christie, mais um Sherlock Holmes e ler tudo ao mesmo tempo, porque realmente eles são histórias mais ou menos semelhantes, são todos romances policiais. Então eu vou ler uma fantasia, vou ler um romance ou um romance histórico, vou ler um não ficção. Então é legal você misturar os gêneros, colocar coisas bem diferentes lá, que aí também fica bem difícil você misturar uma coisa com a outra, porque eles não têm nada a ver, então você consegue separar isso mais claramente na sua cabeça. Consequentemente, fazendo isso, eu acabo lendo livros também em partes diferentes. Algum livro tá mais no comecinho, daí o outro já tá mais no meio, o outro ele já tá mais naquele ápice do final, então ele também estão em partes diferentes do livro. E aí eu terminei aquele lá que já tava no final e já engato um outro ali, mantenho aquele horário que eu já tinha ali, e aí eu vou continuar, o outro ainda tá lá no meio, enfim, então isso sempre vai acabar me acompanhando dessa maneira. Então eu também acho legal que também ajuda a dar uma diferenciada. Quando eu já tô acostumado com os personagens de um livro, que eu pego e coloco outro nível no lugar. Eu não estipulo assim, eu vou ler tantas porcentagens desse livro hoje, ou eu vou ler quantidade de páginas daquele. Na verdade, se eu estiver muito envolvida com o livro, eu continuo com aquele livro. Então, eu não tenho essa coisa... eu sei que eu divido por horários e tudo mais, mas se de repente eu estiver muito empolgada com o livro, eu não paro aquele livro que eu tô na empolgação para começar a ler outro, porque isso de repente pode fazer esse outro livro parecer mais chato, porque na minha cabeça eu queria continuar lendo aquele primeiro que eu tava lendo. Então, se eu estiver muito empolgada na leitura, isso principalmente quando eu já estiver chegando perto da conclusão e mais, então não, eu vou continuar lendo aquele porque eu quero, porque a história tá mais legal. O que pode acontecer se de repente algum livro estiver mais chato e mesmo assim eu quiser, ou eu precisar terminar ele, aí sim eu posso estipular uma quantidade de páginas, alguma coisa assim. Mas de uma forma geral, eu não faço isso. De uma maneira geral, eu só continuo lendo. Se eu estiver muito empolgada com aquilo, eu vou continuar lendo ele o resto do dia e, sei lá,
termino num dia só, que seja, mas... Uma outra coisa também que eu acho que funciona legal é você fazer algumas anotações. Então, muitas vezes eu pego, assim, uns bloquinhos, assim, eu tenho esses post-its que são maiorzinhos, coloco na capa do livro, ou mesmo na capinha do Kindle, e eu faço algumas anotações que eu achar necessário que sejam feitas. E como eu não gosto muito de escrever no livro, e até é mais fácil conferir por lá, então eu faço um resuminho do que eu já li, ou de repente coloco o nome de um outro personagem, caso seja um livro que tenha muitos personagens. Então eu vou fazendo algumas anotaçõezinhas pra deixar mais claro. Então, se de repente eu fico 2 dias, 3 dias sem ler o livro, eu dou uma olhadinha naquele resumo, eu já vou lembrar de tudo que eu tava lendo, eu já vou saber, enfim, vou poder continuar a história sem nenhum problema. Ah, eu também gosto de marcar algumas outras coisas pra eu lembrar na hora de fazer resenha pra vocês. Então, se de repente eu achei alguma coisa muito sensacional ou alguma coisa muito ridícula, eu dou uma anotada, porque pode ser que até eu chegar no final do livro, aquela sensação, aquele sentimento já tenha passado. Só que eu acho legal eu dar uma olhada lá e eu vim falar aqui pra vocês depois que, o livro foi muito bom no final, mas teve uma hora lá no meio que tava ruim, enfim. Então, essas anotações também me ajudam depois na hora que eu volto aqui pra fazer resenha pra vocês. Como eu falei, de repente ficar 2, 3 dias sem colocar a mão no livro, sem ler ele de novo, sim, pode acontecer. Só que tenta que não seja um período muito grande, um intervalo muito grande, porque daí você perde totalmente o fio da meada, você perde o ritmo que aquele livro tava te dando. Então, às vezes eu fico mesmo até uma semana, assim, às vezes sem tocar no livro pra eu continuar ele depois, só que não mais que isso, porque se for muito tempo mais que isso também, aí você sai demais daquela história, aí você perde muito aquilo, e pra você voltar é um pouco mais difícil realmente. Então eu tento não deixar esses livros parados por tanto tempo assim, a não ser que seja de repente um livro de contos, ou um livro que seja mesmo separado por tomos, né? Eu tô lendo Guerra e Paz, por exemplo, aí eu terminei o primeiro tomo, tô demorando uns 3, 4 meses pra pegar o segundo, mas ok, porque ele meio que tem essa separação na história, é um pouquinho diferente. Mas se for um livro só de capítulos mesmo, não é legal deixar ele ficar lá quieto por tanto tempo assim. Então é legal você deixar intervalos pequenos pra você pegar ele e continuar lendo de novo. E aí, pessoal, vocês conseguem ler mais de um livro ao mesmo tempo? Deixa aqui nos comentários se vocês leem, tem alguma dica que eu não falei aqui, tem alguma outra coisa que vocês fazem, ou se de repente, nossa, nunca parei pra pensar nisso. Deixa aqui nos comentários pra gente continuar falando, e de repente você consegue também ajudar mais pessoas a lerem mais livros ao mesmo tempo. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar a compartilhar o nosso conteúdo e sair falando pra todo mundo que o Pilha de Leitura tá nas redes sociais, no YouTube, no Face e no Scooby também. Obrigada e até a próxima. Tchau!